Bem-vindo, gente, aqui para a nossa aula de como estudar para concurso. Eu sei que muita gente aí que está assistindo nem tem condição, também não tem nem como mesmo pagar um professor, uma monitoria, algo que te direcione nesse caminho. E vendo isso e também já tendo passado por esse mesmo processo, esse mesmo caminho que vocês estão, decidi montar essa aula aqui de maneira mais rápida, objetiva e calma para quem está entrando nesse mundo, que é bem difícil assim, porque você sai da época da escola e sai basicamente sem ter noção de nada. O conhecimento que você tem na escola, ele serve somente para a escola. Mas agora quando você vai para uma prova que é uma coisa mais elaborada, mais direta, em que você precisa ter um estudo de verdade, um estudo que tape lacunas de entendimento que você tem que ter certos pontos na sua mente que você não aprende na escola para conseguir desvendar isso. E com essa aula eu vou tentar abordar tudo que você precisa, sem enrolação. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre o edital. A maioria das pessoas não sabem o que é um edital, porque na sua época de escola a gente não trabalhava com edital. A gente via mais a questão da professora chegar na sala de aula, colocar o quadro lá, o conteúdo que você tinha que copiar e somente reproduzir aquilo. No estudo para provas, isso também acontece. Você vai ter que pegar um material que você vai estudar e você vai ter que reproduzir aquilo até que você possa entender e ter uma compreensão a mais. Por isso que eu coloquei aqui nesse primeiro ponto, análise do seu concurso. Procure o conteúdo programático do seu concurso. O que é esse tal desse conteúdo programático? O conteúdo programático, o que ele seria? O conteúdo programático nada mais é do que eles vão cobrar na prova. Aquele pensamento que a gente tinha da época da escola, de que, caramba, o que a professora vai trabalhar e tal, isso não existe bem aqui. Ele existe, mas de forma que você já vai para a prova sabendo o que você tem que ter estudado. Não vai cair tudo aquilo ali, de certeza. Isso aí é impossível. As provas, na maioria, têm um limite máximo de 120 questões e o limite mínimo de 50 a 60 questões. Ou seja, não tem como numa prova de 100 questões ou de 50 você cobrar mais de 100 tópicos, por exemplo. É impossível. Aí vem o conteúdo programático, onde você vai encontrar o que vai ser cobrado na sua prova. Como assim? Como eu já falei para vocês, se você já vai para a prova sabendo o que vai cair mais ou menos. Não é de certeza que você vai saber tudo. O que é o conteúdo programático? Como eu já falei para vocês, é o que vai cair na sua prova. Ou seja, se for cair língua portuguesa, por exemplo, você já vai sabendo. Se for cair matemática, você também já vai sabendo. Tudo isso. Aí o que você vai fazer? Vai chegar no seu edital, vai procurar essa parte do conteúdo programático. Dentro dele você vai ter todos os tópicos que você vai ter lá. Por exemplo, chegou em língua portuguesa, vamos dizer, né? Vou colocar a canetinha vermelha aqui. Chegou em língua portuguesa. Vai ter lá sintaxe, vamos dizer. Você vai chegar em matemática, você vai ter RLM, que é o pessoal separa ele da parte da lógica, mas ele está dentro da parte da matemática, sim. A parte de raciocínio lógico matemático. Ou seja, você pensa que estudando língua portuguesa você vai ter que estudar toda a língua portuguesa, mas não, você vai ter que estudar os tópicos que estão no seu edital. Sendo assim, é um pouco mais direto, é um conhecimento que você vai ter que ter mais direto. Dentro desse conhecimento direto, você vai ter que aprofundar aquilo, para que você possa ter um desempenho melhor e conseguir sua aprovação. Aí a gente parte agora para a questão das aulas. O que são as aulas? São as videoaulas, são as leituras que você vai ter de resumo. Isso tudo que você vai fazer com o objetivo de conseguir sua aprovação. Você pode estudar o conselho que eu dou para a maioria, estude da maneira que achar melhor. Tem muita gente por aí que fica dizendo que você precisa estudar somente por videoaula, somente por leitura, somente por resumo. Eu aconselho você estudar da maneira que você achar melhor. Ou seja, se você quiser ver vídeo, aula, PDF também é uma boa, que eu já vi gente conseguir ótimos objetivos com PDF. Tem galera também
que gosta do o livro físico mesmo. Você pode estudar da maneira que você achar melhor. A realidade é essa. Porque no final você vai ter que ter uma melhor absorção no conteúdo. Sendo assim, você mudar de uma hora para outra o que você está estudando vai dificultar bastante o seu estudo. Ou seja, mantenha o que você achar melhor. O que é que você tem que se atentar bastante agora? Eu vou destacar aqui para vocês em vermelho. Organize seu estudo. Não faça ele da mesma maneira que você fazia na época que você estava no ensino fundamental, no ensino médio, tanto faz. Por quê? A grande maioria aqui vem da crença de que estudar é só em cima da hora da prova. É só pegar e copiar e ficar lendo aquilo milhão de vezes. E não. Por quê? Quando você organiza o seu estudo, você vai fazer com... A melhor analogia que eu posso fazer para vocês é a seguinte. Você tem que treinar como um atleta e estudar como um atleta. Ou seja, você que tem que ter hora para começar, tem que ter objetivo, que eu vou falar mais na frente o que é esse objetivo. Tem que ter o seu objetivo, que eu vou falar mais na frente. Que isso aqui é um ponto bastante importante. O objetivo. Eu vou colocar até esse asterisco aqui do lado. Por quê? O que mais você vai precisar? Vai ter que ter hora para começar, que é o seu comprometimento. Vai ter que ter o seu objetivo a tratar naquele dia que você está estudando naquela aula. E também, que já está como tópico, mas eu colocaria a organização um pouco mais. O que seria essa organização? Saber o que vai estudar. Não somente chegar, por exemplo, na segunda-feira, hoje eu vou estudar matemática. Amanhã, matemática de novo. Não. Tenha uma organização para que você possa distribuir durante a semana o seu estudo. E no sábado e no domingo, por exemplo, você pode optar por fazer coisas diferentes, como um simulado, como baterias de questão. Assim, progredindo o seu estudo e não ficando num ponto só. Tá entendendo? Agora a gente vem para a parte das questões, que é uma parte que muita gente tem dúvida e não entende. Tem gente que pensa que é só chegar nessa parte de questões aqui e sair fazendo na louca. E não é. Por quê? Quando você chega nas questões, é importante que você faça o seguinte. Da sua banca. Por quê? Não adianta você fazer questões ao relento. Só pegar... vou pegar esse livro aqui e você ir respondendo. Isso aí não vai servir de nada para você. Porque você está se preparando, basicamente, sem enrolação, para uma competição. Quando você estuda para as questões da sua banca, você já sabe o que vai ser trabalhado. Eu não estou dizendo que você já vai ter feito a prova, vai chegar com as respostas na cabeça. Mas 80% das vezes, quando você estuda pela banca, você vai chegar lá sabendo como a banca trabalha. A linguagem dessa banca. Quando você entende essa linguagem, entendendo a linguagem da banca, você entende que vai ser trabalhado na sua prova. Sendo assim, você não vai ser pego de surpresa. Pode ser até que caia uma coisa que você não sabe, que você não estudou, que você não se preparou antes. Mas 80% das vezes vai cair exatamente uma coisa parecida. Por exemplo, nas provas que eu já fiz, quando eu usei esse método que eu estou explicando para vocês aqui, tudo, sem segredo e sem enrolação, quando eu fiz isso, sempre que eu chegava na prova, sempre tinha uma coisa parecida e eu sabia desenrolar, mesmo que eu não tinha feito aquilo. Ponto aqui que eu deixei, não deixe de fazer questões. O que é isso? Muita gente se prende somente ao estudo que a maioria das pessoas chamam, vou abreviar para ser mais rápido, estudo passivo. O que é esse estudo passivo? É quando a gente lê, é quando a gente vê videoaula. Tudo isso é passivo. O que seria uma coisa passiva? É uma coisa que não é direta. Ou seja, você não está tendo uma absorção melhor, uma compreensão melhor para poder trabalhar com aquilo. Outro ponto. Quando você chegar na prova, você não vai ter uma prova de leitura. O cara não vai chegar lá para você e vai dizer assim, toma esse texto, lê ele aí para mim e leia da melhor maneira e me diz o que você entendeu. Não. Você vai ter simplesmente isso aqui, Você vai ter questões lá. Da mesma maneira que você estudou em casa. Só questão, parceiro. Não tem pra onde correr. Não tem o que chorar. Você vai ter que fazer questão.
E é muita questão mesmo. Só que não vai fazer na louca. Você vai ter que ter, até para isso você vai ter que ter uma maneira organizada. Como se fosse um treino mesmo de musculação, crossfit ou luta. O que é isso? O Navalzinho aqui, que é o nosso mascote nas carreiras militares, os estudos militares e tal. O que acontece? Eu elaborei esse ranking aqui para vocês, que ele começa desse nível mais baixo, que ele está em vermelho, e vai até esse nível aqui mais alto. O que acontece? Eu vou tentar fazer aqui um exemplo para vocês escrito. Vamos dizer que você fez uma lista de exercícios, tá aqui, e tal, com 10 questões. Beleza. Dessas 10, você vai acertar, vamos dizer, 5. Acertei 5. E vou errar 5. Melhor maneira de explicar para vocês é assim. Fiz 5 e errei 5. Beleza. Nessa escala aqui, você está no morno, que é isso aqui. O morno não é nem bom nem ruim. Significa que você está ainda no processo, você ainda não aprendeu aquele assunto. Agora vamos dizer o seguinte. Vou pegar aqui a borrachinha. Vamos dizer, dessas 10 questões aqui, você acertou de 7 a 8. Que é esse aqui mais baixo, perto da mão aqui do nosso personagem. Você acertou 8. Acertou 8. Pela matemática, se você tem 10 questões e acertou 8, sobrou quanto? Vai sobrar 2 questões. Ou seja, 8 questões para uma lista de 10. Irmão, excelente. Significa que você está entendendo o assunto. E você já pode buscar outro assunto para estudar. Por quê? O cara que ele acerta 80%, já tá bom. Significa que ele entendeu o seu assunto, que ele estava batendo ali. Esses 2% são detalhes que você pode pegar quando você já estiver mais perto da sua prova e trabalhar em cima deles. Por quê? Muitas vezes, esses 2% aqui, eles são o seguinte. São nada mais que detalhes que você deixou passar. Esses detalhes, quando você está batendo o seu edital, eles não são tão importantes. Tá entendendo? Tipo assim, você não precisa tanto deles para poder progredir no seu estudo. O que também são esses 2% aqui, essas duas questões? Elas também podem ser simplesmente uma questão de atenção que você deixou passar. Por exemplo, você sabe uma regra, só que você, por estar fazendo um estudo massivo, contínuo, você deixou passar. Aí você, por falta de atenção, errou ela. Isso também não é errado. É somente você tomar isso como aprendizado, anotar esse seu erro, para que quando você for fazer novamente essas 10 questões aqui, desse assunto que você está trabalhando aqui, você não erre mais as mesmas. Você pode errar outras, tudo bem. Significa que você está trabalhando, você está treinando. Então você não pode mais errar a mesma coisa. Porque daí você vai ter que bater somente em cima daquilo. A gente chega agora na parte dos simulados. É uma parte também muito importante que a galera muitas vezes não sabe fazer. Eu vou explicar por quê. Os simulados são a comprovação do seu estudo. Como assim comprovação? Significa que se eu não fizer, eu não estou estudando? É e não é. Por quê? Dentro do simulado, você vai ter o seguinte. Você vai ter a sua prova, que você vai fazer lá, valendo mesmo. Realmente você vai ter que fazer os seus simulados, como o nome já diz, ele simula aquela situação para a qual você está se preparando. Só que é o seguinte, o simulado é também, eu vou colocar aqui o símbolo matemático de igual, um treino. Dentro desse treino, você vai fazer o seguinte, você vai simular o tempo de prova, vou botar aqui um reloginho, assim, o seu tempo de prova.
que é que você vai simular nesse treino? O número de questões. Ou seja, se na sua prova tiver 50 questões, 120 questões ou 60, como é o caso de algumas provas aí que eu já vi de bancas. 120, 50, tanto faz. Você vai ter que fazer essas questões no seu simulado a mesma quantidade da prova qual você está se propondo a fazer. Por quê? Quando você simula, você se acostuma àquilo. O seu corpo se acostuma a ficar naquele tempo, concentrado durante todo aquele tempo. Você se acostuma ao tempo de resolução das questões. Ou seja, quando você chegar na prova, o sentimento que você vai ter é só que é mais um simulado. E não vai ser tipo pego de surpresa, caramba, eu fui fazer lá e não peguei e tal. Esse tipo de coisa você trabalha nos simulados, que é necessário você fazer. Como é que eu faço simulados? Eu vou explicar para vocês também, porque a galera gosta de fazer muito simulado às vezes e não pega a essência deles mesmo. Simulado, você sempre vai fazer o seguinte. Porque essa seta ficou feia. O simulado você vai sempre fazer quando você terminar o edital. Por quê? Quando você terminar o edital. Quando você terminar o edital, o simulado vai ser a comprovação do que você sabe e o que você não sabe. Aí o que acontece? Quando você não souber uma coisa, que é no caso do erro, quando você fizer o simulado, você vai ter uma questão normal. Você vai ter uma questão que você não vai saber, que vai ser o seu erro. O seu erro, você vai fazer o que com ele? Você vai estudar o seu erro, mas somente os seus erros. Quando você estudar o seu erro, você vai estar trabalhando em cima da sua falha. Quando você trabalha em cima da sua falha, você está corrigindo aquilo que você está ruim. Mas o que você acertou, que o pessoal também gosta de trabalhar. Eu não gosto de fazer isso, mas tem gente que fala o seguinte. O Czinho aqui de certo, né? De que ele acertou. A galera gosta de reforçar. Eu não gosto de reforçar os acertos, porque eu perco muito mais tempo e gosto de ganhar mais tempo em cima do meu erro. Porque é onde eu estou falhando. E é onde eu posso elaborar os meus resumos, eu posso elaborar minhas revisões só para aquilo. E a partir dele é que eu consigo progredir. Mas se você quiser usar essa técnica do acerto e do erro, tudo bem, é a opinião sua. Eu gosto de trabalhar somente o erro. Essa parte aqui do acerto eu deixo mais para lá. Eu sei o que eu acertei, mas eu gosto de deixar ele para lá, com o objetivo de continuar progredindo e aprendendo mais. Beleza, eu estudo, mas estudo como? Por meio das questões. Você vai pegar o erro, por exemplo, fiz um simulado que tem língua portuguesa e matemática. Foi lá em matemática, errei uma questão de frações. Eu vou pegar só questão de fração e vou fazer 10 questões de fração. Mas por que 10? Porque você está tirando um tira-teima. Quando você faz uma prova, você tem um número de questões. Vamos dizer que seja 50. Dessas 50 questões, não vai ser 25 de português, quer dizer, vai ser dividido. Mas não vai ser, por exemplo, 25 só de fração. É impossível isso, nenhuma banca faz isso. Você vai ter, por exemplo, uma questão de fração, uma questão de conjuntos, uma questão de trigonometria, uma questão de raciocínio lógico matemático, uma questão de preposições, uma questão de polígonos, quando a gente está trabalhando matemática. Ou seja, quando eu faço 10, eu estou muitas vezes trabalhando aquele erro 10 vezes mais. Ou seja, é o tira-teima. Que aí a gente volta para o nosso gráfico. Tá vendo? De um acerto a 10 acertos. Ou seja, de 1 a 10 acertos, se você acertar 8, você já pode passar para outra coisa, para o próximo erro. E assim, bater todas as questões do seu simulado. Quando você bater todas as questões,
Aí vem a parte boa. Corrigir todas as questões do meu simulado. O que é que eu faço agora? Você vai fazer outro simulado. Tá legal? É simplesmente isso. Mas o que? Eu só vou fazer simulados quando eu terminar o meu edital. Ah, mas eu não posso fazer questão sem ter terminado o edital? Você pode, mas eu não vou garantir para você que você vai ter um resultado bom. Você vai somente estar fazendo questão à toa, sem ter direcionamento, tá perdendo seu tempo, enquanto o seu concorrente está estudando da maneira certa, está estudando de forma objetiva, enquanto você está perdendo tempo. O que é que a gente vai tirar desse tópico aqui de simulados? Simulados é a comprovação do seu estudo. Sempre que terminar de estudar todo o seu material, você vai fazer um simulado. O simulado nada mais é que a prova do que você está fazendo. É o treino massivo que você está fazendo. O simulado ele tem que ter o quê? Relembrando aqui a galera, tem que ter o tempo igual da prova. Se a prova demorar 4 horas, quantas horas você vai fazer de simulado? 4 horas. Quantas questões eu vou fazer no meu simulado? A mesma quantidade, olha o sinalzinho de igual aqui, gente, na matemática, que tem na sua prova. Ah, a minha prova tem 50, eu vou fazer um simulado de 120. Você, quem sabe, se você for o Einstein, tudo bem, mas se não, simule as mesmas condições em que você vai ser testado, com o objetivo de obter o êxito esperado. Vamos para o próximo, gente. Organização. Falei lá no começo que a gente ia trabalhar essa coisa de organização. O que é? Vamos ver aqui agora. Plano de estudos. O que é o plano de estudos? É o que você vai estudar na semana. Como assim o que é que eu vou estudar na semana? Vou explicar para vocês aqui. Eu vou colocar aí na tela, na edição, um plano de estudos para vocês terem noção. Você está vendo ali que é um plano de estudos para a semana. Você tem o primeiro conteúdo que você vai trabalhar no dia e o segundo conteúdo que você vai trabalhar no dia. Você tem os dias de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma semana completa. O que é que você vai fazer com isso aí? É isso que vai te guiar durante a semana. Voltando aqui para a tela. Cheguei aqui no meu plano de estudos. Daí eu tenho aqui a primeira semana. Essa primeira semaninha aqui. O que é que eu vou fazer? Você vai trabalhar, vamos dizer, na segunda. Você vai trabalhar português mais matemática. Pronto. Nesse dia de segunda-feira, o que eu vou estudar? Só português e matemática. Nada mais. Beleza. Maneira mais fácil agora de explicar para vocês é o seguinte. Vim aqui agora para minha segunda semana. Aí é segunda-feira também. O que é que eu vou ver? Você vai ver o inverso. Tá me entendendo? Por exemplo, se na segunda-feira eu estudei português e matemática, na segunda da segunda semana, você vai estudar, por exemplo, matemática de novo, só que agora com uma matéria diferente. Por que eu coloquei matemática na segunda semana? Porque é o que a grande maioria tem dificuldade. É o que coloca uma pessoa dentro de uma lista de aprovados e o que tira. Você tem matemática. Beleza. Só que aí você vai trabalhar outra coisa. História. Vamos dizer que no seu edital tem história, né? Tá vendo isso aqui? Tá vendo que eu, querendo ou não, eu inverti? Você tá vendo que no primeiro tem matemática e no segundo tem matemática, mas são semanas diferentes? O que acontece? Quando eu faço isso no meu plano de estudos, eu tô dando ênfase às matérias que eu tenho mais dificuldade. O plano de estudos, muita gente não fala, mas vou colocar a setinha aqui, mas a setinha ela tá relacionada ao plano de estudos. Ele tem que ser feito a partir
das suas dificuldades. Nem sempre a minha dificuldade vai ser a sua. E nem sempre a sua dificuldade vai ser a minha. A gente pode ter dificuldades semelhantes, valências semelhantes. Só que a gente nunca vai ter a mesma coisa. Ou seja, elas sempre vão ser diferentes. Tá me entendendo? Elas sempre vão ser diferentes. Tais dificuldades diferentes... Peraí que ficou feia essa bola. Tais dificuldades diferentes têm que ser direcionadas para você. Por exemplo, o meu caso, eu tenho muita dificuldade em matemática. O que é que eu mais estudo na minha semana? Pelo menos 2 vezes na semana. Matemática. O que é que eu vou estudar menos na minha semana? O que eu tenho mais facilidade? No meu caso, é língua portuguesa. No meu caso, a minha dificuldade é matemática. Tá me entendendo? Ou seja, matérias que você tem dificuldade, você vai ter que estudar 2 vezes por semana. Essa é a maneira mais fácil de você conseguir êxito no seu estudo. Ai, tenho muita dificuldade em matemática. O que é que eu posso fazer? Tem um bizu que eu gosto de dar pra galera que tem muita dificuldade em matemática que nem eu. Que é o quê? Você vai estudar matemática por uma semana inteira só do seu mês. Como assim uma semana inteira? Você vai pegar o que você tem dificuldade. Vamos dizer que você tem dificuldade em trigonometria, polígonos, tanto faz. Tem dificuldade, você vai estudar uma semana ininterrupta daquilo. Por quê? Você vai ter dado uma batida tão grande naquela matéria que quando você voltar o seu plano de estudos convencional, aquela matéria vai estar fadigada e você já vai ter conseguido dominar ela e vai poder dar continuidade no seu estudo padrão. Tá entendendo? Outro ponto, deixa eu apagar tudo aqui que tá no slide. Revisões. Revisão, gente, não tem segredo. Vou traduzir para vocês aqui. É só você ver o que você estudou de novo. Pronto. É só isso. Não tem dificuldade. Ai, mas como é que eu faço a revisão? Tem uma maneira que é mais fácil, que é o que foi. A gente volta pro nosso ezinho de erro. Você vai revisar o que você errou. Simplesmente isso. Errou um tópico, errou uma questão daquilo, já entra nas suas revisões. Tem outra coisa que eu posso usar como norte para poder revisar? Claro que tem. Assuntos que você já viu faz tempo. Ou seja, assuntos que já estão quase esquecidos da sua mente. Deixar aqui, tentando escrever o melhor com o mouse. Esquecidos. Como assim esquecido? Já faz, vamos dizer, vamos puxar aqui uma setinha, 1 mês que eu estudei um tópico. Esse tópico aqui que já faz 1 mês que eu estudei, tá mais do que na hora, irmão, de você revisar ele. Tá mais do que na hora de você ver ele de novo. Por quê? Quando você revisa esse tópico, você evita de errar ele no simulado. E qual é a outra maneira? É a maneira que particularmente eu faço, que eu gosto de chamar de tora. Você vai estudar na tora, irmão. É ver aquilo o tempo todo. Como assim o tempo todo? Aí é contigo. Pega um caderninho, por exemplo, e vamos dizer, um caderninho desses de bolso. Pega ele, coloca os seus resumos, coloca as coisas que você tem que estudar, tabela, lei, regra. Coloca no seu bolso e para onde você for, não tá fazendo nada, em vez de usar o celular para ver besteira, pega e estuda aquilo. Ai, parede do meu quarto, que é onde eu tô estudando. Prega resumo. Resume aquele assunto, agora faz ele organizado. Coloca na parede, por quê? O seu quarto, ou a sua casa, você pode morar sozinho também, é o lugar onde você vai passar a maior parte do seu tempo. Ou seja, quando aquilo estiver na parede, irmão, você vê aquilo o tempo todo.
aquilo começa a enraizar dentro de você. Ou seja, quando você for ver aquele assunto de maneira mais direta, você vai ter estudado de maneira passiva, a absorção vai ser muito mais fácil. Ou seja, o método Tora, ele é o mais, como eu posso dizer, fadigante. Mas é ele que dá mais resultado no curto prazo e no longo também. Porque o estudo de maneira passiva, você, por exemplo, lê uma coisa pelo menos uma vez por dia, todo dia durante uma semana, quando chegar no domingo você nem vai ler, você vai recitar aquilo, porque já vai estar na sua cabeça. Então, gente, chegou ao fim aqui a nossa aula de como estudar. Espero ter ajudado vocês, porque quando eu comecei eu queria ter aprendido a fazer isso. Eu queria que alguém tivesse chegado para mim e dado esse bizu. Só que não tive, perdi muito tempo, perdi muitas horas de estudo de maneira errada. Só que vocês não vão precisar passar por isso, porque eu já estou dando todos os bizus que você precisa. Se tiver alguma outra dúvida, bota aqui nos comentários que quando eu puder eu vou responder vocês, viu? Bons estudos aí, boa sorte na sua jornada.